Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Suzilane Pereira, nutricionista, mestre e doutoranda em Ciência da Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa e aluna da pós-graduação Nutrição Clínica Integrativa Funcional aqui da Plenitude Educação. E hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho a respeito da genômica nutricional. Então, lá em 2001, há 20 anos atrás, nós tivemos a realização do projeto Genoma Humano, que permitiu o sequenciamento completo dos nossos genes, culminando assim no surgimento de uma gama de informações a respeito do nosso genoma. E desde então, estudos mais precisos vêm sendo realizados sobre os genes e suas funções, permitindo a identificação na variação do nosso DNA e a observação nas diferentes respostas individuais em relação ao estilo de vida. E aí, então, nesse contexto, a genômica nutricional, ela vem ganhando cada vez mais forças. E quando a gente fala genômica nutricional, automaticamente a gente já pensa aí em interação gene-nutriente. E ela é interface mesmo entre o ambiente nutricional e os processos genéticos. E a genômica nutricional, ela engloba a nutrigenética, a nutrigenômica e também a epigenômica nutricional ou nutriepigenética. Então, quando nós falamos de nutrigenômica, a nutrigenômica ela estuda os efeitos da interação dos componentes da dieta sobre a expressão dos genes dos indivíduos, ou seja, como que aquela dieta modula o padrão da expressão gênica, como que os nutrientes interferem nos genes, como interações dieta-genoma resultam em alterações de proteínas ou de outros metabólitos que afetam a expressão dos nossos genes. E aí, essa interação, ela pode promover tanto um fenótipo saudável, quanto aumentar a suscetibilidade para as doenças. E aí, a nutrigenômica nos permite identificar componentes alimentares que possam exercer efeitos benéficos ou deletérios à nossa saúde. Já a nutrigenética é como se fosse o processo inverso da nutrigenômica. Ela estuda o impacto da variação genética entre os indivíduos na resposta frente à ingestão alimentar e sua influência, então, sobre o estado da saúde e o risco de doenças. Ou seja, é como os nossos genes respondem à nossa alimentação. É o nosso gene influenciando no metabolismo, na absorção desses nutrientes. E na nutrigenética, estudos de associações são muito úteis para identificar, então, os polimorfismos e a avaliação da interação gene, nutriente e doença. E quando a gente fala, então, em epigenômica nutricional ou nutriepigenética, ela estuda os mecanismos epigenéticos em relação à expressão gênica. Porém, a epigenômica nutricional, esses mecanismos não acarretam, não acompanham alterações na sequência do DNA. Ou seja, aquela minha sequência de DNA, ela não vai ser alterada. A epigenética é a modificação na expressão dos genes pelo nosso estilo de vida. Então, as modificações epigenéticas, ao contrário lá dos meus polimorfismos genéticos, são dinâmicas e podem ser reversíveis. É como se fosse aquele interruptor on e off, de liga e desliga a expressão dos nossos genes. E os fatores epigenéticos envolvidos, a gente tem 3 fatores aí envolvidos na epigenética, que são a metilação do DNA, a modificação de histona e os micros RNAs. E esses mecanismos, na verdade, esses 3 mecanismos, eles são complexos, mas, resumidamente, a metilação do DNA é um processo químico que ocorre uma adição covalente do grupo metil, CH3, na citosina do meu gene.
Então, quando ocorre essa ligação do grupo metil lá na minha citosina, eu vou ter, isso é capaz de modificar, diminuir ou até mesmo silenciar a expressão dos nossos genes. E muitos fatores ambientais influenciam os padrões aí de metilação do DNA. O hábito de fumar e o nível de exercício físico, o sedentarismo, são os principais modificadores na proporção de metilação para determinados genes. Já algumas vitaminas, como por exemplo B2, ácido fólico, B6, B12, colina, elas estão envolvidas no ciclo do carbono 1 e podem modular então esses níveis de metilação. E a gente tem também alguns fitoquímicos presentes em frutas, verduras e legumes que são capazes de modular também esses padrões de metilação. Já quando a gente fala nas modificações de histona, o que seriam essas histonas? Nós temos o nosso DNA, só que o nosso DNA ele fica compactado no núcleo celular, porque quando a gente estica a nossa fita de DNA, ela tem aproximadamente 2 metros. E a gente precisa que essa dupla fita de DNA ela fica compactada dentro do nosso núcleo celular. E quem faz isso são as histonas. As histonas, elas são proteínas globulares e elas que são responsáveis por essa compactação, então, do nosso DNA. E aí, então, se essas histonas, elas podem sofrer modificações também covalentes pós-traducionais, incluindo metilação, acetilação, fosforilação, ubiquitinação em resíduos específicos. Então, se eu tenho modificações nessas minhas histonas que são causadas pelos estilos de vida, por exemplo, alimentação, isso vai influenciar também na forma como o nosso gene vai expressar. E nós temos os microRNA. Quando nós formamos o nosso RNA a partir do DNA, a gente forma vários tipos de RNA. Nós temos o RNA mensageiro, transportador, e nós temos os microRNA. Só que o microRNA, micro, como o próprio nome já fala, né, gente? Ele é muito pequenininho. Tem aproximadamente 22 nucleotídeos. E aí ele não consegue codificar proteínas. Só que eles são importantes reguladores da transcrição em condições fisiológicas e fisiopatológicas. Ou seja, eles conseguem regular a expressão dos nossos genes. E aí, os microRNA, eles constituem apenas só 3% do nosso genoma, que é uma quantidade relativamente pequena. Só que eles regulam cerca de 90% dos nossos genes, que é uma quantidade muito alta, né? E aí, então, todos esses fatores envolvidos na epigenética sofrem influência do estilo de vida. Então, por exemplo, o consumo alimentar pode modular a expressão dos nossos genes mediante essas modificações epigenéticas. E, assim, a análise conjunta dos aspectos da nutrigenômica, da nutrigenética, da epigenômica nutricional tem melhorado cada vez mais os conhecimentos básicos sobre os mecanismos moleculares das doenças e de como os padrões alimentares e como os hábitos de vida podem regular os mecanismos fisiopatológicos essenciais. E aí, então, os nutrientes, assim como os compostos bioativos, eles podem modular a expressão dos nossos genes, tanto de forma direta, né, eles ali afetando diretamente a expressão dos nossos genes, ou então de forma indireta, eles afetando aqueles os fatores de transcrição e modulando indiretamente a expressão dos nossos genes. Mas isso fica para um próximo vídeo. Até mais, pessoal!